E aí? Falei que ia ter podcast. Prometi lá no Instagram, falei que ia ter podcast. E aqui estou, gravando um podcast. Então, hoje, aqui para estrear o nosso podcast, eu tô com a minha convidada, que é a Tércia Duarte. Tércia Duarte, vou até ler aqui, ó, aproveitar para poder ler. Consultora de estratégia de comunicação organizacional integrada. Ela é professora, é escritora, palestrante e coordenadora da pós de gestão de projetos sociais. Bem-vinda, Tércia. Muito obrigada. Que convite maravilhoso, né? Para estrear, né? Estrear em grande estilo. Eu estava voltando de uma aula quando recebi seu convite. Você viu que eu te respondi no trânsito, Eu né? vi, eu E, vi que e a você... resposta foi de pronto, vou. Ela só mandou um áudio assim, na hora. Na hora, vamos. Então, é isso. Estamos aqui para poder hoje trocar uma ideia. É o primeiro podcast que eu tô gravando, então já avisando, se não tiver tudo ok, mas vai assistir assim mesmo. Assiste aí. Para quem eu mandar esse link daqui a pouco, vai ter que assistir. Vamos assistir, tá? E aproveitando aqui a Tércia, eu quis trazer a Tércia, principalmente, eu vou falar para vocês o motivo. A Tércia fez parte de uma experiência profissional que marcou a minha trajetória, e eu tenho certeza que marcou a dela também, que foi o primeiro emprego quando eu fiz 18 anos, que eu falei, agora eu vou ter carteira assinada, né, para poder trabalhar, que foi no call center da Brasil Center, que prestava serviço para Embratel. Muita gente nunca usou um plano DDD para poder ligar, de ser obrigado a ligar lá com um determinado número de DDD, porque era aquele pacote que existia. Mas nós fizemos parte disso, né, Tércia? Eu queria relembrar um pouco dessa experiência lá, do que mais você lembra daquela época, Tércia, lá na Brasil Center, na Embratel? A Brasil Center envolve muita memória afetiva, muito aprendizado, né? A gente teve ali uma chance, a gente pode colocar dessa maneira, porque ali no ano de 2003, a gente estava tendo essa abertura de multinacional em Goiânia. A gente não tinha muita empresa assim com aquela característica, né? Uhum. E foi uma verdadeira escola. Ali a gente aprendeu sobre educação corporativa. E o que é engraçado é porque algumas pessoas estavam no limbo, assim, acabou o segundo grau, não sabia o que fazer. Outras estavam já no ensino superior, mas ainda não sabiam ao certo se tinham feito a escolha para a vida, né? Não é será que é esse curso mesmo que eu quero? Então estava naquela fase de Eu era um teste. desses. Eu estava É, cursando Química e trabalhando como call me center lá. recordo que era química mesmo. Era Naquela Química. época eu ainda não estudava. Eu Uhum. terminei meu segundo grau com 17 anos e eu sofri bastante porque eu queria fazer faculdade de imediato, mas por uma questão econômica mesmo, assim, federal não dava, período integral. E se fosse uma faculdade que eu precisasse pagar, por mais que a gente recebesse bem naquela época, porque a Sim, empresa não, sim. para o mercado era um salário bom, Uhum. tinha benefícios, né? A gente tinha Tinha, vale-refeição, tinha tudo. mas ainda assim não dava para eu custear uma faculdade e pagar minhas despesas. Então eu tive que fazer uma escolha ali e dar uma segurada. É. Eu acho que a maioria da galera que passou por ali teve essa experiência, né? De ter que equilibrar essas duas coisas, de tentar uma formação, em curso superior e tentar ali administrar esse tempo para poder também trabalhar para ter uma renda. No meu caso, foi justamente isso. Eu fazia química e o curso, na época em que eu entrei, o curso tinha matérias matutinas e vespertinas. Então, eu até entrei num horário meio estranho, assim, de início. Depois tive que mudar de horário, pedi para mudar de horário mais de uma vez lá dentro. Eles eram sempre muito compreensivos comigo nesse aspecto e me ajudaram bastante também. Assim, foi um ano muito bom para mim, de aprendizado. E eu concordo total que foi assim, foi uma possibilidade muito grande de já começar trabalhando numa multinacional, porque era realmente todo o comportamento, a parte de cultura organizacional era de uma multinacional. Sim. E era muito bom. O treinamento que a gente recebeu quando a gente chegou lá, eu nunca vou esquecer do treinamento, porque quem deu o treinamento foi o Wilson. Você lembra do Wilson? Lembro demais, a Nossa, didática dele era o excelente. Wilson era um cara muito engraçado, muito bom de conteúdo, e para aquela época ele era um cara disruptivo em Era relação a treinamento. vanguarda. Ele era. Ele era um cara assim que realmente ele trouxe um tipo de treinamento que passaram-se muitos anos para que eu recebesse outro treinamento daquele mesmo nível em outra empresa. Foi assim um marco realmente que dividiu a minha carreira, foi ter passado ali pela Brasil Center de início, né? Aquilo me impactou muito.
Formou a gente, né? Foi. Deu pra gente essa abertura e a gente criou essa necessidade de estar no mercado numa empresa que tivesse aquele padrão. A gente ficou com um padrão acima do que algumas pessoas que, infelizmente, não têm a chance de estar numa empresa que entende que treinamento é investimento. Sim. E o Wilson, assim, falando rápido da pessoa, ele tinha uma didática que é muito pautada no lúdico, né? Era Uhum. divertido. E a gente vinha daquela escola clássica, né? Não podia fazer graça com um professor, com alguém que estava ali na frente. A gente tinha aquele lance de respeitar bastante, não tinha uma hora de fala. E ele não. Ele era bem democrático na didática dele. Eu acho que isso também fez com que a gente despertasse. Só para situar a galera em relação ao tempo, nós estamos falando aqui de 20 anos atrás. Nós não somos tão velhos assim, Não. mas nós estamos falando de 20 anos atrás. Quando eu comecei lá na Brasil Center, eu tinha 18, né? Você estava com quanto, Tess? 18. 18 também. A gente tem a mesma idade. Hoje, nós estamos falando do ano de 2003, nós estamos em 2023. E, assim, realmente aquilo marcou realmente a minha carreira, porque dali pra frente, realmente, o nível de exigência que você percebia, sem querer, você tava numa empresa e você falava, nossa, mas é muito diferente daquilo que eu tive lá no início. Porque lá no início a gente já teve aquele contato. Uhum. E assim, só pra situar a galera, o que era a nossa atividade lá, né? Call center. No começo a gente atendia mercado, que a gente falava que era a massa, né? Tinha essa expressão que era mercado de massa, que era tratar fatura, chegavam as ligações lá, o cara ligava e falava, tem uma ligação aqui pra Bélgica, eu nunca liguei pra um parente na Bélgica. Aí você ia verificar e tal, era sempre alguém sempre tinha ligado. Sempre, a gente acabava investigando e acabava chegando nisso. E depois, lá dentro também, eu acabei indo para uma área de vendas. Então, os meus primeiros treinamentos de vendas eu recebi lá na Brasil Center. Olha, eu vou ter que falar de uma coisa engraçada agora. Fala aí. Você é muito inocente, Afonso. Ligação para a Bélgica era acesso a site adulto. Eu não queria Sempre. expor aqui o pessoal, mas era. A gente tem que fazer valer nosso conhecimento da época, né? E aí tinha sempre essa Era. briga familiar e a gente Tinha. e a gente tinha essa orientação da questão ética mesmo, Isso. que dependendo de quem estivesse fazendo a reclamação, a gente não podia revelar. E era engraçado como a gente já tinha que ter todo esse trato, ter empatia, saber como comunicar de uma maneira muito clara um problema, mas por um outro viés. Então, quando a gente vai olhando, o aprendizado ele foi extenso. E é importante porque muitas pessoas passaram por ali e não tiveram essa consciência situacional que nós temos. Sim. Muita gente passou e só sofreu. Eu acredito que uma vantagem é ruim porque parece que a gente está competindo. Uma coisa que é boa, que a gente pode reconhecer assim, que foi nossa forma de passar por aquele momento truculento, assim. Hoje, quando a gente observa essa questão de metas, o call center, ele virou primeiro que ficou uma coisa pejorativa. Sim. As pessoas, quando querem falar mal de algum profissional que não teve êxito, sempre falam, você vai virar um atendente de call center. Colocaram um gerundismo sempre para falar que eram pessoas que não tinham ali uma educação correta e que falava com vício. E nós não éramos essas pessoas, né? Sim. A gente era jovem, muito ávido por conhecimento e tinha toda essa leitura diferente do mercado. Então, a gente tem que entender que algumas visões são viciadas. A gente conseguiu extrair o melhor daquela época. E até hoje, nas minhas consultorias, eu falo muito sobre a comunicação organizacional integrada, pautada naquela situação ali de Embratel. Porque a gente entendia o que era um software integrado naquela época, né? Então, como que eu tiro um relatório que ele não vai sair viciado? E quando ele sai viciado, quando é que o fator humano tem um papel fundamental aqui? Então, se você coloca o teu colaborador como uma extensão da máquina e você não explica para ele o propósito daquela ação, o relatório vai sair viciado. Você pode ter o software de ponta que for. Sim. E aí a gente começou a entender melhor isso. Quando a gente percebe, a nossa entrega é muito mais real, muito mais profunda. Por quê? Porque ela não é rasa no sentido de, aprendi agora, só assisti alguém falando sobre, tive um conhecimento teórico do assunto e já vou aplicar isso para o meu cliente. Não é disso que a gente está falando. Então, não são conhecimentos rasos. A gente teve conhecimento empírico e isso conta muito. Demais, demais, total. Assim, eu falo sempre, eu gosto de citar essa primeira experiência, porque eu quero realmente, assim, alertar as pessoas de como o tamanho da responsabilidade que carrega alguém que está dando um treinamento. Eu quero até falar isso de maneira mais, assim, séria sobre isso. O treinamento é uma responsabilidade muito grande, principalmente para quem está começando a carreira, porque isso vai impactar quem ela vai ser profissionalmente durante o resto da vida dela.
né? Nós fomos impactados de maneira positiva. Mas eu tenho certeza que teve gente que saiu de lá e não teve esse mesmo impacto. Então, você entende que além de ter a responsabilidade do treinador, tem a responsabilidade de quem está recebendo esse treinamento e a maneira como ele encara isso, que essa informação vai chegar para ele. Então, nós temos que entender que existem dois lados, mas a responsabilidade de quem está dando um treinamento é muito grande na formação de um profissional pela vida profissional dele toda. Ele vai a vida toda lembrar daquilo, ele vai ser impactado. A maneira como eu assisto um treinamento hoje, a forma como eu monto os meus treinamentos, a forma como eu imagino, eu me referencio muito daquela época, porque aquilo foi uma experiência muito boa para mim. A origem, né? A origem, A nossa, foi base. muito bom. E assim, tinha umas coisas muito legais lá, que era a parte assim, eu fiquei na área comercial, né? Vendendo algumas coisas de plano DDD. Na época tinha os três lá, que eram três crianças vestidas de DDD, lembra? Das Lembro. propagandas, tinha o DDD e o DDI. Aham. E aí tinha também aquelas propagandas clássicas com a Ana Paula Arósio, né? Que era dos pacotes de plano que a Embratel vendia. E aí, nessa época, eu fiquei muito na área comercial. E as primeiras dinâmicas de venda que eu participei, as primeiras referências que eu tenho de meta, de falar sobre meta, de cumprir metas, de entregar resultados, é de lá, é dessa época. E isso aí que você traz é muito engraçado, porque a gente tem que ter um olhar, e assim, no sentido temporal mesmo, e entender o que cada contexto entregou pra gente. Ali, a gente está falando de um momento em que as pessoas entravam na internet, né? A gente não entra mais, a gente está online o tempo todo. Uhum. E esse lance de você entrar na internet tinha um nome, internauta. As pessoas ainda usam esse termo, mas ele é Tinha. engraçado, né? O internauta. Então, a mídia tradicional, que era a mídia televisiva e por hora o rádio também, e o outdoor, mas assim, e a mídia impressa, mas falando mais da mídia tradicional, que era a TV, era quem mandava, né? Uhum. Até custo de mídia e tudo mais. Ali era muito claro pra gente o seguinte: o marketing era estratégico, e aí ele trazia a demanda para a área comercial. Esse fluxo, ele era claro, e era Uhum. uma jornada que ninguém interferia, isso era indiscutível. Hoje, com essa questão de colaboração, de todo mundo fazendo parte do processo, entendendo da estratégia um pouco mais, a gente às vezes tem um problema aí na hora de colocar em prática, porque a gente inverteu o caminho. Então, muitas vezes o marketing ele acaba tendo que apagar incêndio da área comercial. E se a empresa ela não tem maturidade para entender que marketing é estratégico e não tático, a gente tem muito problema. A Sim. gente não reclama, eu e você, porque a gente vai ganhar dinheiro com Uhum. consultoria, Sim. né? É Feio isso, falar é assim. feio, mas Não, é mas a isso gente está aí. educando o mercado. Mas acontece. Então a gente tem que entender muito essa questão de como que a internet e o nosso comportamento com relação a essas questões das coisas estarem mais rápidas, ele impactou diretamente na parte da gestão das empresas e no formato dos treinamentos. Sim. Porque as pessoas hoje, elas assistem um vídeo e acham que já são doutoras naquele assunto. E essa é uma questão que a gente tem que discutir, porque o fato de você ter acesso a um conhecimento não significa que você está pronto para colocar aquele conhecimento em prática. A gente tem que respeitar o processo. Sim. E é aí que entra essa parte de explicar o que parece ser óbvio, porque na verdade nada é óbvio, né? Sim, E esse é o papel do facilitador. eu tenho passado muito por esse tipo de situação nos treinamentos, porque com essa velocidade de informação que a gente tem hoje, né? O TikTok também traz muito isso. São aqueles vídeos ali, às vezes, de 60 segundos, onde o cara dá uma explicação sobre um determinado assunto, o cara assiste 3, 4 vídeos daquele, e ele realmente ele vai, por exemplo, para uma sala de treinamento e ele não tem aquela disposição para ouvir quem está ali à frente falando, receber uma informação e entender que o que está sendo falado é para ajudar ele a colocar isso em prática. Né? Aquele tripé de conhecimento, habilidade e atitude, hoje ele está manco. Porque a parte de conhecimento, as pessoas muitas vezes acreditam que têm, mas elas ainda não têm. E o conhecimento, ele vai ter que ser estruturado a partir dessas experiências que essas pessoas estão passando no treinamento, da vivência no dia a dia, do que ela está consumindo de conteúdo, mas muito dela está disposta a ouvir outras pessoas falando sobre aquele assunto. E isso é uma dificuldade que eu tenho hoje em treinamento, e eu quero até, agora já entrando um pouco nessa parte, te fazer essa pergunta: como você tem encarado isso em sala de aula? Como que tem sido? Porque já faz algum tempo, depois a gente vai falar de novo sobre isso, mas já faz algum tempo que eu não estou em sala de aula, faculdade, tal, esse tipo de coisa, só mesmo assim treinamento em empresas. Como que tem sido na sala de aula com essa geração
que tem todo esse conhecimento disponível ali à mão, como que tem sido passar conhecimento para as pessoas. Eu sinto que deve estar naquela situação onde a gente muitas vezes se encontra que é assim, tem até meme, né, que fala assim, você manda um meme para a pessoa, ela fala, eu já vi. Eu já vi. tudo Tá sempre, eu já vi. Tudo tá batido, né? Vou só fazer um parêntese aqui para voltar. Sobre essa questão até dos vídeos e de como algumas coisas parecem que já estão batidas, né? O primeiro contato que eu tive com vídeos de pessoas, assim, de celebridades online, foi do Daniel Godry lá na Brasil Center. Os vídeos do Godry até hoje são muito bons, eu me divirto sempre que eu vejo, mas é mais ou menos aquilo. Hoje, se eu colocar um vídeo do Daniel Godry no treinamento, com a questão da internet, todo mundo vai falar que já viu, todo mundo já teve contato. E vai te julgar de preguiçoso. Justamente. Quando a gente faz dentro de uma didática uma estratégia muito bacana de colocar um vídeo, a maioria das pessoas acham que o facilitador está sendo preguiçoso. A gente, infelizmente, tem essa leitura muito errada. Minha irmã era do Sebrae, foi estagiária, e ela já tinha me apresentado para o Daniel Godry, então ela já era uma fã naquela época. E aí, quando apresentaram lá, eu falei, gente, ela tinha razão. O que são as referências, né, que a gente vai tendo ao longo da vida? Sim. Essa é uma outra questão que ela deve ser muito bem reconhecida. A gente tem que entender nossa jornada e saber que nem todo mundo tem essa mesma jornada. E aí, vou só dar 3 passos antes de responder a tua pergunta sobre o desafio do ensino em sala de aula hoje. Quando eu entrei na Embratel, eu já estava, assim, no mercado de trabalho desde os 16 anos, tá? Só para te falar que minha carteira foi assinada ali, na indústria. Eu trabalhei primeiro na indústria, eu era pintora de tecido. Quase ninguém sabe dessa minha fase. Eu pintava. Era uma pintura à mão livre. E aí fui pro shopping, saí do trabalho à mão livre. A mão livre é ótimo, né? Saí do trabalho à mão livre, saí da indústria, fui trabalhar em shopping para depois trabalhar em call center. E eu tinha o maior orgulho de dizer que eu tinha carteira assinada desde os 16. Sim, Ele ainda tá aqui, né? Você tá percebendo. O que acontece de desafio? Então, o primeiro passo é a gente entender que essa mudança ela não aconteceu só em sala de aula, né? Então, esse sistema de, o paternalismo, ele caiu. A estrutura familiar mudou. A sala de aula é um subsistema. Se eu não tiver essa consciência situacional e essa leitura de mundo, eu não consigo ter uma postura que seja efetiva de levar conhecimento para a sala de aula. Costumo falar muito em toda reunião de início de semestre. Nós não estamos aqui para mostrar para os meninos o que eles vão ser daqui a 4 anos ou daqui a 3 anos, dependendo do curso que eles escolheram. Eles precisam sair todo dia da sala pensando, que bom que eu me matriculei, que bom que eu tenho contato com esse profissional. Eles têm que entender como aquele ambiente físico está proporcionando para eles uma experiência que a internet por si não proporciona. Sim. Porque o papel do professor hoje em sala é ser curador de conteúdo. Eu tenho uma vastidão de assunto na internet. Mas se eu não souber fazer as perguntas certas e não tiver validado as minhas fontes, eu vou ser um propagador de fake news. E por mais que a pessoa tenha ética e tenha vontade de ser uma pessoa correta, é muito vulnerável. A internet, ela infelizmente ou felizmente, com esse volume de informação, ela deixa a gente vulnerável. Quando a gente consegue esclarecer isso para o aluno, e aí a gente, enquanto professor, tem que entender o seguinte, não é mais fala quem tem juízo, obedece, como é que é? Fala quem pode, obedece quem tem juízo. Isso, Sou ótima com ditado popular. Se eu levo para a sala de aula essa postura, eu vou conseguir inimigos. No passado, aí as pessoas falam assim, o professor não é mais respeitado. Eu falo, gente, não é que a gente não seja mais respeitado, é porque a forma de se relacionar com quem leva o conhecimento para a sala mudou. Sim. É a mesma forma que a gente olha hoje para o pai, para a mãe. Antes o pai e a mãe só olhava, você já entendia o que ele estava te falando. A gente está vivendo uma parceria muito forte em todas as esferas da sociedade. Então a empresa hoje ela não manda mais. Ela chama o colaborador para que ele fale as melhores práticas, o que ele está vivenciando ali. Se eu vou para a sala de aula e corrompo isso que já está acontecendo na prática, eu vou ter rejeição. Então, o aluno ele tem que ir para a aula e sair dali naquele dia. Toda aula, para mim, é um show. Eu falo, gente, hoje é um dia único, de fato. Eu tenho isso como essência. Não chego ali para ficar ali repassando um conteúdo de forma maçante, não. E coloco eles no centro, mesmo. Ele é protagonista. A aula é com eles e não para eles. Então, você tem que pegar, assim, uma pessoa que acabou de se matricular no curso superior, ela vem com um monte de medo. Ela tem medo de estar ali. Ela tem um monte de crença que precisa ser quebrada em sala de aula. E muitas vezes a gente não consegue ver isso porque a gente já está ali num estado de flow. A gente está dando aula, a gente já acostumou com pessoas... Sai de uma aula, entra em outra. Então, falta empatia do professor. O professor hoje não pode mais achar que ele vai colocar uma barreira.
Você não está na berlinda. Não tem o problema de se sentir vulnerável. Você não vai ter todas as respostas. Né? Sobre essa, só Eu para deixo. fazer um parênteses, Tércia, sobre isso, esse assunto que você está falando, que é do professor não ter todas as respostas. Eu passo muito por isso como consultor. Você deve passar por essa Sim, o situação. tempo Quando a inteiro. gente chega para fazer uma consultoria, na hora que a gente entra na empresa, o empresário, ele muitas vezes acredita que o consultor tem todas as respostas, que ele tem tudo pronto ali, que é só ele chegar, apresentar e que ele vai solucionar todos os problemas da empresa de uma vez. E eu tenho percebido, e eu vi até um vídeo, essa semana eu vi esse vídeo, onde o Bernardinho falava uma coisa que eu parei para pensar e eu tô tentando realmente mentalizar isso e fazer isso, que eu tenho tentado melhorar o nível das minhas perguntas, não das minhas respostas. Porque quanto mais a minha pergunta, ela instiga o empresário a pensar, quanto melhor for a pergunta que eu faça, mais eu consigo extrair de informação e mais eu consigo trazer de conteúdo para aquela realidade. Então, você estava falando aí sobre a sala de aula, você até usou a palavra de ser curador de conteúdo. Então, eu acredito que a nossa função na parte de consultoria, mas também como professor, eu vejo que é muito isso, né? Hoje a gente tem que desafiar o aluno. Até existe um modelo de uma venda que chama venda desafiadora, que é onde o vendedor desafia o cliente. Nós estamos passando por essa situação em vários pontos mesmo. Não só nesses estigmas que tem mudado, que é o professor-aluno, o vendedor-cliente, tudo isso tem sido de uma forma diferente. Porque hoje, na hora que você vai fazer uma venda, muitas vezes o cliente ele pesquisou mais do que o vendedor sobre o produto, ele está sabendo mais do que o vendedor. Mudou a jornada de compra. Mudou. É como a gente estava falando lá da mídia, né? E a jornada de ensino também da mesma forma. Tudo mudou, porque são subsistemas. Uhum. Se a gente não tiver a realidade dessa mudança na economia, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. E o que é o maior problema? Vaidade, primeiro, que nós Sim. temos, medo e a preguiça, porque geralmente a gente tem preguiça de buscar novos conhecimentos, né? E saber que o conhecimento, ele não surge, ele não vai brotar do nada. Ele faz parte de um processo exaustivo de busca. Uhum. E ele nunca vai acabar, é constante. A gente tinha essa ideia errada de que a gente ia concluir alguma coisa. Não se conclui mais nada. Você vai até o final. E se você não tiver essa disposição, aí vem para comportamento humano mesmo, você vai ser um profissional frustrado. Com relação à sala de aula e também à parte de entrega da consultoria, eu uso uma ferramenta que ela é muito interessante para mim, assim, me ajudou bastante, que eu trago lá do PMI, né, da área de gestão de projetos, que é a análise das partes interessadas e seus interesses. Eu sempre faço isso, os stakeholders, né, Uhum. falando no bom português, as partes interessadas. Por mais que eu não faça de modo formal, sentar para trabalhar a ferramenta, eu mentalizo. Uhum. Aí eu falo, espera, quem contratou a consultoria? Foi o gerente, ou foi o dono da empresa, ou foi um supervisor? Porque sempre muda, né? Sempre. Às vezes a pessoa ela tem uma dor, e aí ela conseguiu convencer, ela é boa na persuasão, conseguiu convencer a fazer aquele investimento de contratar a consultoria. Primeira coisa que eu deixo clara é, nós não vamos fazer o seu trabalho, eu vou te indicar os melhores caminhos. Sim. As pessoas contratam consultoria ainda com essa ilusão de que você vai chegar lá e vai executar. Se for para eu executar, o valor da minha hora aqui, você não consegue pagar, porque consultoria é exatamente te mostrar os melhores caminhos. E aí você olha e fala, mas vocês não investem em treinamento na empresa. Não tem como você chegar lá com metodologia ágil se você não dá ferramenta. Aí a pessoa aprende tudo de metodologia ágil, só o gestor. O colaborador não sabe nem do que está sendo falado. Nossa, você tem que ser mais proativo. Cadê suas atitudes? Cadê sua postura? Essa palavra proatividade, E ela você não dá para ele possibilidade. ela não tem é? sido muito. Eu tenho passado por essa situação, onde ela tem sido cobrada dos colaboradores, mas a empresa não dá condição para que o colaborador seja também proativo. Nenhuma. E ainda, a gente tem um outro fator que, para mim, também acaba influenciando nisso, e eu tenho batido muito nessa tecla, que é: nós temos uma geração, uma nova geração no mercado de trabalho, já depois da nossa, bem depois da nossa, que ela tem ali que o mercado de trabalho é uma troca. Você me paga, eu faço. Você me paga, eu faço. Dificilmente hoje a gente tem aquele perfil, que era aquele perfil carreirista que a gente falava lá no início, que era a pessoa que queria entrar como office boy e sair como CEO da empresa. Isso não tem, a gente não tem encontrado esse perfil mais no mercado, justamente por essa mudança. E eu acredito que isso tem influenciado num assunto que eu quero até falar sobre isso com você, que é a questão de como tem sido difícil formar novos líderes.
eu tenho sentido resistência dentro das empresas, dos colaboradores, em se tornarem líderes. É uma situação que chega ao ponto de você oferecer uma promoção e a pessoa falar que não quer. O que você acha que tem acontecido para que isso aconteça? Eu não tenho uma resposta fechada. Aqui eu vou trazer 3 reflexões que a gente pode... E é bom que quem acompanha a gente contribui e a gente vai fazendo isso junto. Mas são questões muito específicas. A primeira delas é que a inocência acabou, né? Antes a gente tinha essa inocência da questão de carreira. Então era júnior, era pleno, era sênior, e aí eu sonhava em virar um CEO de uma empresa e enfim, eu vislumbrava isso. Nós entendemos que essa leitura, ela não está mais sendo algo existente no mercado. As próprias empresas estão com dificuldade de traçar essa carreira. Hoje, quando você vai conversar com o pessoal do RH estratégico, eu também dou aula na área de RH, é uma dificuldade muito grande, porque aí você tenta pegar perfil das pessoas, você tenta fazer uma carreira projetada em cima do indivíduo, vamos humanizar o RH, e isso vira uma discussão tão grande que a teoria ainda não está conseguindo ser rodada. A gente vive a era do teste de erro, então a gente não tem resposta pronta. E a gente vai ter que ir testando e buscando as melhores práticas. O problema é que testar sai caro, todo mundo quer uma segurança, mas ninguém quer assumir o ônus. E esse ônus, ele é muito interessante, porque antes nós tínhamos líderes como referência. Então, você olhava, aí a gente vem de novo para a parte do subsistema. Na família, uma família, você olhava para o pai, ele era a referência. Hoje, a gente tem famílias que as pessoas não têm mais essa leitura. Mas minha referência não é o meu pai. Não, espera, eu nem conheci meu pai, né? Então, conheci só apenas minha mãe. Eu tenho 2 pais, eu tenho 2 mães. Eles vivem de uma maneira diferente. Meus pais trabalham de qualquer lugar, viajam. Então, a referência, ela tá quebrada, ela tá rompida. A inocência foi também quebrada. Então, a gente não tem mais essa ânsia de querer percorrer um caminho num espaço de tempo mesmo para chegar naquele lugar. É como se não compensasse essa jornada. O que nós temos que entender? A troca, ela é diária. As pessoas estão querendo viver com propósito. É tanto que muitas empresas têm trabalhado a teoria da felicidade, né? Sim. Já está sendo vista essa ideia de trabalhar apenas 4 dias na semana. Trabalhar com entrega e não com cumprimento de horário, porque eu não separo a hora que eu trabalho da hora que eu vivo. Então, durante a década de 90, em meados ali a primeira década, vamos colocar assim, do século XXI, a gente ainda vivia essa inocência até na formação de base, as teorias ainda não tinham sido quebradas nesse sentido, a gente reforçava muito isso, que era a questão de chegar pronto e eu ser uma executora. Da meritocracia, a gente acreditava na meritocracia. Hoje em dia, a gente já entendeu que não é bem assim que funciona. As pessoas têm pressa, elas querem ter qualidade de vida. E quando o dono da empresa, ele exige que você vista a camisa da empresa, que você dê o sangue pela empresa, mas eu não me enxergo nesse propósito, assim, eu não me percebo, cadê o senso de pertencimento? Eu quero fazer parte disso. Então, só quando é benéfico para a empresa, ok. Quando é para o meu lado, não existe nenhum amparo. Isso não cabe mais. Então, essa leitura que a gente tem que ter. A gente está vivendo a vanguarda. A gente está aprendendo a fazendo sem referência. A gente está construindo uma nova era mesmo. Parece bonito falando assim, ó, até arrepiei. Mas é. Mas é. E a gente tem que ter consciência dessa responsabilidade. Nós temos que olhar para os nossos filhos, por exemplo, e formá-los fortes, com caráter, para saber pegar um problema e falar assim, problema sempre vai existir. Eu tenho que ser um gestor de conflito. Eu não posso ter vaidade. Eu tenho que entender que, às vezes, um problema que você joga para mim, ou às vezes uma fala mais agressiva, não é para mim, não é com a Tércia, é porque você não está sabendo lidar com isso e eu vou te ajudar nessa situação. Eu passei por uma situação que me marcou nesse sentido, que você falou aí da questão de resolver problema, que foi um supervisor. Na época, eu trabalhava em farmácia, em drogaria, e eu tava lá dentro dessa drogaria e ela tava pegando fogo. Tinha faltado funcionário, o caixa não estava batendo, eu fui conferir uma nota fiscal com 500 itens e o negócio não tinha os itens todos. Eu tava lá estressadíssimo, né? E ele chegou pra mim e falou assim, me chamou, levou lá na sala da gerência, fechou a porta e falou assim, o nome dele é Everton, nunca esqueci, eu sempre cito essa situação. Ele me levou lá dentro, me fechou lá dentro e falou assim, Afonso, qual que é a sua função aqui hoje? Aí eu falei assim, eu sou gerente farmacêutico. Ele falou, não, sua função. Tô te perguntando sua função, você tá me falando seu cargo. Eu falei, não, gerente farmacêutico. Ele insistiu, né? Função. Qual que é a sua função? Aí eu já tava estressado, eu falei, não sei não, fala aí. Você tá estressado, né, que eu tava já, né? Ele falou assim, sua função aqui
a gente te paga para você resolver problema. Você tem 3 opções, eu vou te dar essas 3 opções. Você não resolver e eu te mandar embora, você resolver ficando estressado, ou você resolver e saber que é essa a sua função, ficar de boa resolvendo os problemas. Se existe ali, a empresa está te pagando, é porque ela está te colocando para que você resolva algo que ela precisa que seja resolvido. Depois que eu entendi isso deu uma quebradinha de chave assim em mim, sabe assim? Eu falei, cara, realmente a empresa ela me paga para isso. Sou um solucionador de Isso, eu problemas. tenho que solucionar. E No se meu você Instagram, na minha refuta bio, problema, pensa. eu coloquei, eu falei assim, ó, soluciono problemas e entrego resultados. Porque é isso que é o meu objetivo. Como consultor também, eu tento muito mostrar isso dentro das empresas. E eu vejo que é o mais difícil, Tércia, para mim, nesse sistema todo que a gente está falando, nessa nova era que está sendo construída, é porque hoje nós temos 4 gerações dentro do mercado de trabalho. Sim. 4 diferentes gerações. Nós temos uma ainda bem antes da nossa, né? Nós temos uma acima da nossa, nós temos a nossa, nós temos uma aqui e já tem uma nova entrando. Eu falo que às vezes a gente tem 5 gerações dentro de uma mesma empresa. E essas gerações entram nesse conflito de mentalidade. E aí, além de tudo, para colocar fogo nisso tudo, a gente tem essa velocidade de aprendizado de conteúdo que é através das redes sociais. E aí, aproveitando esse gancho das redes sociais, eu quero te fazer essa pergunta. O que você acha que essa questão desses conteúdos virais, tal, dessa parte, dentro da empresa, até onde isso tem gerado um conflito entre essas gerações, mas também entre gestores e colaboradores, sobre propriedade intelectual? Quando a gente fala dessa questão do conhecimento, porque a gente estava falando sobre isso. Então, até que ponto o gestor ele tem que conseguir aceitar também esse feedback do colaborador, mas também de, às vezes, mostrar para o colaborador que a informação que ele tem na rede social não é suficiente para que ele exerça aquela função. Até qual limite você acha do que tem que ser conversado e do que talvez tenha que ter um pouco de imposição para mostrar para essas pessoas que aquilo não seja suficiente? Como que a gente pode fazer isso? Aí a gente entra em algumas searas muito interessantes. A primeira é o etarismo. Não adianta, é um tema que está em voga, e a gente sempre tratou o velho como algo pejorativo, né? Tá ficando velho, já deveria ter aposentado. As pessoas me chamam de tia hoje, eu fico assim, meu Deus, o aluno falou que eu estava dando exemplo da avó dele em sala. E eu falei, meu Deus, como mãe eu já aceitei, mas a avó espera para precisar processar. Não existe isso, né? Essas gerações vão coexistir nos espaços. No espaço de lazer, no espaço de trabalho, qualidade de vida no Brasil melhorou, a gente está vivendo mais tempo e a gente tem que quebrar esse paradigma e essa visão estranha de que as pessoas, quando chegam numa certa idade, elas estão obsoletas. A gente trata a pessoa como se fosse um material. Não é assim. Então, humanizar mesmo essa visão. Com relação à busca do conhecimento, entender sobre propriedade intelectual e saber até que ponto o saber que algo existe, o saber fazer, tem aí uma diferença muito grande. O primeiro passo é você conseguir vencer pelo exemplo. Exemplo. Porque também as pessoas se acomodam. E a gente tinha aquela visão antes que em cargo de liderança eu ia só mandar. Eu mando, as pessoas obedecem. Ninguém mais vai fazer isso. Ninguém vai te obedecer só porque você tem um cargo de líder. Então você tem que inspirar. E a inspiração só vem por meio de muita transpiração. Essa transpiração está totalmente atrelada às relações que envolvem comunicação não violenta. Você entender qual é a dor do teu colaborador e saber dosar a parceria, que é quando você entrega algo a ele, e ele entender que vocês não estão competindo. Então, o mercado hoje é de cooperação. Se a gente olhar para o meio ambiente, todas essas questões que a gente anda discutindo no que a gente vai falando de novo de subsistema, a gente vai entender que a gente não tem mais essa visão de que a gente pode moer tudo. Eu vou precisar aprender a reusar. Eu vou precisar ter um novo olhar para isso, devolutiva social, responsabilidade ambiental. Isso envolve o comportamento aqui dentro. Não dá para eu querer mudar o mundo se eu não estou conseguindo resolver o básico. Então, o que eu sempre falo? Primeiro, vamos fazer o arroz com feijão bem feito. Você está conseguindo fazer o básico da maneira correta? Isso eu falo para um colaborador. Tem aquela fala
salvo engano, é do Cortella. Não queria usar, porque o Cortella tá muito famosinho, não queria dar crédito para ele. Mas é uma fala muito assertiva, que é assim: quando seu filho falar para você que o Steve Jobs não concluiu a faculdade, e aí vai citando os nomes, né? Primeiro fale para ele entrar em Harvard. Depois, Isso, ele depois. pode sair. Então é a mesma coisa que a gente tem que falar para o nosso colaborador, mas sem um tom de vaidade, claro. Pelo exemplo, explicar que antes dele refutar algo que está sendo posto e trazer essa ideia tão inovadora, ele vai precisar executar aquilo ali com excelência. Quando você conseguir fazer o que está aqui com excelência, a gente abre para um novo momento. A inovação só vem por meio do erro. Se a empresa não tiver uma cultura que aceite o erro, ninguém vai conseguir inovar, ninguém cresce. Mas eu vou ter que controlar a vaidade dessa pessoa que está chegando agora. E muitas vezes, de um colaborador, aí vamos falar da questão etária mesmo, que ele ficou um tempo fora do mercado, aí ele não tinha uma determinada formação, ele falou, quero voltar para o mercado, fazer uma especialização nessa área. Ele fez aquela especialização, tem um conhecimento teórico, e ele também chega com muita vaidade no mercado. Sim. Então, o mal sempre foi das relações humanas, é a vaidade. A gente não pode ter vaidade. Quando a gente tem vaidade, a gente trabalha em cima do medo, porque eu fico com teto de vidro. Se eu tô ali ostentando tanto e num pedestal, eu não vou ter humildade para chegar e falar de 1 para 1. E hoje, se você não fala de 1 para 1, você não lidera nada. Quando você fala da liderança pelo exemplo, isso dentro de empresa pega demais, sabe? Eu vejo o empresário muitas vezes falando muita coisa, né? Discurso Promete, vazio, o né? discurso é bonito demais, é muito bonito no discurso, mas a prática, ela é diferente. E o colaborador, ele vai muito mais por aquilo que você faz do que pelo aquilo que você fala. Né? O colaborador, ele verifica e ele faz ele realmente checa se o que você está propondo, você também está executando. Não adianta um consultor vir, um consultor externo, elaborar todo um processo, desenhar, colocar, fazer uma reunião, falar para todo mundo que vai ser daquela forma, se dali para frente o líder não fizer dentro daquilo que foi estabelecido. O colaborador não vai fazer essa parte que você falou de vestir a camisa. Ele não veste a camisa se ele não realmente sente que ele vai fazer parte de uma coisa que o líder dele também está participando. Então, uma das formas que eu até falo sobre a construção de processo é que o processo ele tem que ser construído de uma maneira onde ele também entenda o fator humano. Então, o processo que eu vou construir para a Tércia executar é um. O processo que vai ser construído para que o Afonso execute muitas vezes aquela mesma tarefa é outro. Né, as experiências que eu estou trazendo, essa questão do etarismo, a diferença, às vezes para um profissional que já está em um outro nível de maturidade, o processo vai ser de uma outra forma, mas ele vai entregar o resultado final. Esse cuidado, eu vejo que é algo que a gente vai precisar ainda trabalhar dentro desse novo momento que a gente está gerando agora, com todas essas gerações dentro das empresas. E aí eu quero te fazer outra pergunta, que é o seguinte, dentro dessa comunicação organizacional, quais são os pontos que você considera que sejam essenciais, que têm que ser cumpridos pelo líder quando ele vai elaborar essa comunicação, a maneira de comunicar isso, para que ela seja eficiente? Primeiro passo, você tem que entender qual que é o propósito da empresa. O propósito, que a gente chamava de missão, ela é imutável. Né? A gente aprende isso lá quando a gente faz o curso de administração. Sim. É imutável, e isso não é imutável e não mudou. É essência, né? Então, independente do ano que a gente está, da tecnologia, todo mundo, uma empresa não é um ser inanimado. Antes a gente achava isso, né? Sim. A empresa. Quem é a empresa? Não, estamos falando de gente, pessoas. Então, qual que é o propósito? Qual é a razão da empresa existir? Essa é a primeira pergunta que eu faço para as pessoas que estão envolvidas em algum tipo de estratégia corporativa. Você sabe a razão dessa empresa existir? Que é basicamente o que você falou da sua experiência lá na farmácia. É resolver problema. É entender a dor do teu cliente e parar de tentar responder por achismo. Então, você vai ter que ir pela ciência. Identificar a questão-problema, levantar as hipóteses e testar. Testar de uma maneira que você não gere tanto prejuízo. Ponto. Quando você entendeu qual que é o propósito da empresa,
nós temos que ter visão de negócio. Essa sim é temporal e mensurável. Antes a gente fazia visão de negócio, a gente já chegou a fazer visão de negócio de 5 anos. Uhum. Se eu faço visão de negócio de 5 anos, ela vai ficar obsoleta. Vai. Porque muda tudo, o mercado muda, não adianta. Mas era por uma questão de segurança, né? A gente vai desenhar aqui, eu vou fazer o plano de cargos e salários, sei quanto que eu vou investir, vai ter uma expansão, não vai ter, não adianta mais. Dependendo do segmento da empresa, a gente faz visão de 6 meses. Mas vamos colocar numa média geral, 1 ano. O gestor, os líderes, eles têm que ter essa consciência. Qual que é a visão? Sentar e desenhar. A partir do momento que isso está desenhado, você vai colocar o colaborador para entender, porque você vai precisar delegar. E aí, quem vai fazer o quê e quando? Você vai criar um portfólio de projeto, para que todo mundo entenda o direcionamento e o porquê daquela atitude. Muitas vezes, a empresa promove uma mudança substancial na questão dela interna. O colaborador só recebe aquilo pronto e ele vai ter que se adaptar em 3 dias. Nossa, mas você não é disruptivo? Você não é um cara que sabe trabalhar com metodologia ágil? Cadê aquele jovem que aprende rápido? E aí começa essa briga de ego. Infelizmente começa. Sim. E é muito ofensa. E tem gestor que ele procura, infelizmente, é um traço que nós temos como ser humano mesmo, de responder essa dor que ele tem por não estar sendo a pessoa que tem a informação de pronto, a criar algumas armadilhas internamente, exatamente para deixar o colaborador dele vulnerável e evitar esse conflito do não sei responder, não entendo sobre essa tecnologia. Então, você começa a ver essas relações humanas que viram um conflito e ninguém cresce. Então, quanto mais você consegue ter uma situação harmoniosa, mais você tem sucesso. E aí tem que ter uma comunicação clara. Então, você entendeu qual que é o propósito? Está claro para todo mundo? Não é só um papel, uma placa que está lá na tua empresa ou no teu site, lá no campo institucional. É leitura e consciência situacional. Todo mundo vive aquele propósito. A partir daí, você desenha a visão de negócio e prepara o teu gestor, que é tático, para ele entender qual que é a função dele dentro daquela cultura organizacional e daquela forma como está organizado mesmo a questão dos colaboradores. A gente tem muito gestor que ele é executor. E aí a linha é muito tênue, porque esse cara, ele não consegue delegar. E o que ele precisava delegar, ele não delega porque ele faz o que ele gosta de fazer. Sim. É muito difícil a gente abrir mão de fazer o que a gente gosta. Chega um ponto que eu falo, eu olho, e aí fazer uma leitura minha mesmo, falo, Tércia, você precisa delegar isso. Não dá mais para você continuar fazendo, porque você está gerando prejuízo. Se a Tércia, que recebe um valor X, está gastando o tempo dela executando um trabalho que é tático, eu estou ali na área estratégica, eu estou jogando dinheiro fora. Demais. E a gente tem apego. E a gente quer ficar ali fazendo o que a gente gosta, E o não empresário, ele se apega nisso, né? O Muito. pequeno empresário, Demais. na hora que ele tem que fazer aquela transição de sair de uma empresa menor para ir para uma empresa média, que a empresa dele está crescendo, hoje, onde é a minha maior atuação, Tércia? São nessas empresas onde o empresário está preso no operacional e não consegue sair para o estratégico para fazer com que a empresa dele cresça. Eu falo que nessas consultorias, o que eu tenho feito com maior frequência é tirar o empresário do operacional e colocar ele de volta no estratégico. Ele tem que se Porque distanciar. o cara lá no começo, Tércia, ele era o estratégico da empresa, ele pensou na empresa, ele imaginou como ela seria, qual a receita, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar milionário se eu vender tanto, tá? O cara teve lá o pensamento. Ele é o cara que tem que estar com esse pensamento. Isso tá nele. Só que tá nele. Só que aí o que acontece? Ele vai pra dentro do operacional e ele fica ali no dia a dia, operacional. Eu fico simulando sempre, e eu falo com os empresários que é o seguinte, é como se eu pegasse na mão dele, saísse com ele lá na calçada da empresa e falar, vamos olhar a sua empresa agora lá de fora, porque você tá aqui dentro. Vamos olhar ela lá da calçada. A gente sai lá de dentro e olha. Então vamos olhar como que tá a sua empresa hoje, de fora. O que dá para fazer aqui para a gente poder voltar para um caminho de crescimento? Porque crescimento, ele é uma mentalidade, ele é uma coisa que tem que ser construída. Essas mudanças têm que ser construídas já pensando em crescimento. Todo plano de ação que eu falo assim, eu estou pensando em como a gente vai estruturar para poder crescer. Mas para isso acontecer, tem que sair do operacional e ir para o estratégico. Não adianta. O empresário que fica preso no operacional, ele não vai conseguir crescer a empresa. A empresa não cresce.
Mas é aí que a gente fala, né? Quando você é microempreendedor, é necessário que você passe por isso, mas você tem que entender que é passageiro. Sim, É fase. sim. Quem gera esse apego, até mesmo porque a gente cria uma rotina, a gente é muito apegado à rotina, então quando você olha, nossa, eu vou ter que mudar de novo a minha perspectiva do meu negócio, você não quer assumir risco. Aí o povo, eu tô cansado demais para isso, já passou a minha fase. E aí é onde a gente chega no ponto que eu quero aqui usar para a gente poder concluir a nossa conversa. Já vamos concluir? Não, daqui a quero pouco já falar vamos mais. concluir. Eu e a Tércia fala pouco, né? A gente fala pouco, então assim, foi bem rápido isso aqui para nós, eu nem vi passando. Mas no ponto para a gente poder concluir, eu acredito que a única forma que o empresário tem para poder ele sair disso, sair do operacional e ir para o estratégico, é formando novos líderes. O que você vê como essencial para que isso aconteça? No que o empresário precisa investir e o que ele tem que deixar para trás para acreditar que esses novos líderes que estão sendo formados vão ser capazes de levar a empresa para esse novo patamar? Primeiro ponto é ele entender que quando ele delegar, o resultado não vai ser igual quando ele fazia. Assumir esse risco é pesado, mas você vai ter que assumir. E ter consciência, tentar mensurar ao máximo qual que vai ser o ônus, mas entender que vai gerar um aprendizado. É igual criança quando começa a andar. Se você não ensina ela a andar, ela nunca vai machucar o joelho, mas você vai carregar um adulto no colo? Não vai? Então, assim, parece um exemplo bobo, mas é isso. Então, assumir risco. A gente tem que estar disposto a assumir risco. Mudar teu trato com as pessoas, entender que todo mundo tem dia ruim e tem dia bom, e que as pessoas precisam se sentir parte do processo, mas não só com uma falácia. Eu tenho que chamar e falar assim, Afonso, vem cá, dentro da tua experiência, dentro do que você já fez, como é que você enxerga uma solução para isso daqui? Por que as pessoas não querem ser líderes? Porque elas entenderam que responsabilidade pesa, dói, e você vai perder qualidade de vida. Não existe mais, e aí não é ser workaholic, porque a gente viveu essa fase. Nossa, eu tenho que provar que eu trabalho o tempo inteiro, eu tenho que ser indisponível. Eu odeio quem fala pra mim que tá na correria. Se a pessoa fala pra mim, nossa, tá na correria, ela perde credibilidade comigo. Eu falo, você é um mau gestor do tempo. Você precisa ter prioridades. Todo mundo tem correria. Só que a partir do momento que você entende o que dá pra resolver agora, o que depende de você de fato, naquela solução, você passa a ter mais maturidade relacional. Pra fazer essa transição, você tem que entender, então, o que eu consigo delegar, ensinar a pessoa, segurar no braço dela durante um período para que ela consiga depois fazer sozinha. Como eu vou mensurar essa entrega? Sabendo que eu não vou esperar do outro o que eu sou. Esse é meu mantra. E é para tudo, não é só nas relações de trabalho. Não espera do outro o que você é, porque diante disso você não se frustra. E aí você não vai criar nenhum tipo de cobrança irreal. E aí nessa de não esperar do outro o que você é, tem uma coisa que eu repito, parece assim, eu fico parecendo realmente, eu vou usar uma expressão velha, um disco furado, mas eu fico Foi parecendo. expressão velha. Não tem como eu cobrar se eu não treinei. Não tem. Primeiro eu ensino, depois eu acompanho aquela execução, para depois eu continuar. Quando eu falo da cobrança, eu quero aqui ser bem literal nisso, não é aquela cobrança igual a gente, quando fala cobrança, já é num sentido negativo. A cobrança é pelo resultado, é da pessoa entregar aquilo que foi prometido, né? Daquilo que foi determinado que ela teria que entregar executando aquele trabalho. Então, eu só cobro um resultado de alguém, primeira coisa é treinar, acompanhar a execução e depois eu ter o resultado, para eu pegar esse resultado lá no fim. Eu vejo muito isso acontecendo, eu coloco uma pessoa às vezes numa posição, não treino ela da maneira como deveria ser e quero exigir dela um resultado. E muitas vezes esperando isso. Mas quando foi a minha vez, foi assim. Eu fiz sozinho, eu aprendi na tora, eu fui lá e aprendi, eu fiz sozinho. Na minha época... eu fiz. Por que fulano não vai conseguir fazer? Porque ele não é você. Justamente. E não vai fazer mesmo. E esperar isso, e aí vem o choque de geração, vem toda a questão da mudança do sistema como um todo, entender que é um subsistema. A gente precisa buscar melhoria a todo tempo, ter conversas saudáveis a todo tempo, não criar barreira. E não achar que quando você fala de uma dificuldade sua, você está ficando vulnerável. Quando você tem relações sólidas, você consegue ter parceiros. Agora, quando você quer, num determinado momento, ser a pessoa que manda, num outro determinado momento, ser a pessoa que recebe as coisas de uma maneira sem esforço, não vai conseguir. Tem que ter uma linha de equilíbrio e ela é construída junto. Nada surge, não brota.
E a gente tem que valorizar a formação desse líder. Quando ele tem sentimento de pertencimento, é igual quando uma criança está atrasada para ir para aula. Quando ela entende que não é para você que ela tem que chegar no horário, mas é porque existe toda uma situação que você não controla. Olha, se você chegar atrasado, você vai ganhar uma advertência, uma assinatura na agenda. Essas coisas a mamãe não controla, por mais que eu te ame. Então, você tem que cumprir o tempo, porque você já tem que criar responsabilidade. Eu não posso escovar os dentes por você, não posso tomar o café por você. E aí você vai explicando o que parece ser óbvio. No processo de formação, o bom líder que forma outro líder, ele tem que entender primeiro que não é talento nato. Ninguém nasce líder. E é um desprendimento. Você vai ter que inspirar. E inspirar exatamente nesse processo. De se distanciar, para que a pessoa entenda que tudo que ela está fazendo não é para você, não é para te agradar. Não é porque eu quero agradar, eu quero ser reconhecido. Não. Eu estou fazendo porque eu enxergo o significado no processo. E fazer o melhor com o que foi entregue. E isso essa não significa fazer de qualquer jeito. E essa construção desse senso de pertencimento, eu percebo ela muito claro dentro das empresas, quando a pessoa enxerga que ela pertence ao processo, a forma como ela executa é completamente diferente. Total. Completamente diferente. Quando ela entende o propósito, né? Eu tenho falado que quando eu comecei com essa empresa, por ter passado por algumas situações durante a vida, eu coloquei que o propósito da minha empresa seria mudar a vida das pessoas que passassem dentro dessa empresa. Então, o meu propósito é mudar a vida de quem for trabalhar comigo. A empresa, ela vai ser uma empresa focada nisso. Eu quero mudar as empresas onde eu for consultor, eu quero mudar a vida das pessoas que trabalharem comigo. É uma frase que eu tento, assim, ao máximo fulano trabalha para você? Não, ele trabalha comigo. É diferente. É o antes e o depois da experiência com o Afonso. O Afonso Gonzaga. Eu quero muito que as pessoas enxerguem isso quando eu entregar o meu resultado. Então, esse senso de pertencimento, ele vem dessa maneira de gerir realmente as situações, da forma como você coloca a pessoa dentro desse processo. E é o dia a dia, né? A rotina, ela é exaustiva. E a gente tem que entender que, assim, é isso. E como é bom trabalhar num ambiente leve, né, Tércia? Como é bom você não ter medo de expor um problema. Porque tem gente que quando tem um problema, ela tem medo. É a gestão do medo, ela não cabe mais. Sim. O medo te faz errar e errar muito. E depois, para você resolver isso, dá quase cadeia. Eu tive contato com uma vendedora... É a parte da governança, né, Eu tive um contato com uma vendedora que a gente foi conversar com ela, foi dar uma nova chance, e ela falou assim, olha, eu não quero, porque eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de errar novamente. Trauma. A pessoa ficou traumatizada com a situação, né? Assim, isso já aconteceu e foi uma experiência que eu vivi. Assim, eu vi a pessoa me falou isso, eu fiquei muito, assim, assustado. Porque, assim, eu fui falar, não, vamos dar continuidade no trabalho, e ela falou, não quero. Eu tenho medo de errar novamente e novamente ser cobrada da maneira como eu fui. Então, nós estamos nesse momento onde nós temos que ter muita sabedoria, espero ter, para poder ajudar as pessoas a entender esse momento. E assim como eu tenho certeza que depois desse papo de hoje aqui, uma galera vai entender, te ouvindo, que a gente precisa realmente trabalhar de uma maneira diferente, que nós estamos nesse momento onde tudo é muito novo e que nós vamos ter que nos adaptar para esse novo mercado de trabalho. Novo para todo mundo, né? Novo para todo mundo. A gente tem que ter essa clareza e essa leveza. Tércia, muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer te ver novamente, te ouvir. Não, todo mundo tem que saber que fazia quase 20 anos que a gente não se via há quase 20 anos, mas aí a gente se encontrou nas redes sociais, né? Começou a seguir e tal. Eu conheço o filho da Tércia, eu já conversei com ele, mas nunca o vi pessoalmente. Você viu aquele dia no Natal, passando, né? É verdade, lá no Oscar Niemeyer, eu vi ele passando, mas assim, nunca tive a oportunidade de realmente conversar com ele, mas a gente ainda vai marcar. Vai. Tá? Esse negócio tem 20 anos que a gente tá marcando, mas agora deu certo, foi aqui direto aqui. No podcast a gente vai tomar um café. O Fernando, inclusive, tem 13 anos, mas toma café, então... Toma, sem açúcar. Ó, já tá sabendo tomar café, viu? Eu falo aí, ó, quem aprende a tomar café. Aprende, é hábito. Fernando, você tá certo, tá? Tá de parabéns. Você tá de parabéns, é assim mesmo, café é sem açúcar. Então, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer te ver. Suas redes sociais, fala aí, pra te encontrar. Eu consegui estragar meu e-mail, Tércia, meu nome, né? Não era pra ter estragado, eu estraguei alguns.
Aí é Tércia A Duarte. Ok. É o Instagram, é esse Tá. mesmo. Não sigam as Tércias erradas. Tem umas 3 aí que andam ganhando meus seguidores. Tá certo. E e-mail é esse também, só que gmail.com. Então, quem quiser Beleza. entrar em contato é só mandar. E eu sou uma pessoa rápida. Eu não sou workaholic, mas eu sou rápida. Não é porque eu gosto de responder as pessoas, não. É que eu tenho toque. Eu vejo a notificação, eu já quero um estímulo da alegria. Somos todos, então. Aí já O vou meu, responder. o meu WhatsApp eu não deixo nenhuma conversa sem ler. Não Todas as notificações serão lidas. Nem que eu não gosto, eu deixo no vácuo. Tá certo. Ó, eu vou também, quando a gente colocar esse podcast no ar, eu vou colocar as redes sociais da Tércia lá no meu, tá? Lá no meu Instagram, vou marcar ela. Sigam a Tércia. Quem ainda não me segue, vai ver esse vídeo no YouTube, comece a nos seguir, que a gente vai colocar conteúdo sempre. A Tércia traz muito conteúdo, além de tudo, ela é musa fitness, né? A Graciane tem passado inveja com ela, porque ela é musa sofrendo. fitness no Instagram. E você vai ter acesso a muito conteúdo lá no meu Instagram e também agora no canal do YouTube. O podcast vai ser colocado lá a cada 15 dias, às terças-feiras, às 20 horas. Então, esse podcast está indo ao ar na próxima terça. A gente está gravando aqui no sábado, mas ele vai ao ar na terça, às 20 horas, e vai estar lá disponível. Eu vou colocar o link aqui para vocês, no meu history, no meu feed, vou colocar em tudo quanto é lugar. Vocês vão ver esse podcast de um jeito ou de outro, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Tércia. Gratidão. Obrigado, Caio, que tá ali nos bastidores, e a minha linda esposa que veio aqui nos prestigiar. Um Ela beijo, vai amor. fazer uma edição pra gente ficar bonito, não Vai vai? vai dar sim. certo. Obrigado.